Em primeiro lugar, boa tarde a todos aqui do teatro. Boa tarde também aos companheiros lá do Salão do Amor. A técnica também, isso mesmo. Então, gente, arte-terapia, experiência do coral da FAC. Nessas caminhadas, na atual existência, eu tive a oportunidade de nascer espírita, não por méritos, mas pela necessidade de ajustes de conduta, e tive a oportunidade de ter dois pais amorosos que me colocaram nesse caminho, graças a Deus, e pude estagiar em diversas áreas da casa espírita nesse tempo, na visitação infantil, juvenil, adulto, mediunidade, área de assistência espiritual, e sempre pude atuar na arte. Porém, em um dado momento, eu me dediquei 100% das atividades para a arte. E às vezes me perguntam nos corredores, por que só a arte, só a arte? Né? Por que eu não estou? Por que a arte é tão importante na minha vida? E eu acho que hoje eu vou conseguir expressar um pouco disso, por que a arte está presente dentro das minhas atividades. Então, para a gente poder primeiro começar, queria lembrar uma frase de Rossini, que está lá no livro Obras Póstumas, que ele coloca que a música é o médium da harmonia. A gente vai falar um pouco mais adiante. Porque a proposta do nosso artigo é investigar em que características a atividade que o coral da FAC desempenha se traduz em benefícios terapêuticos para aqueles que participam. Porque se existe um termo arte-terapia, existe a arte-terapia espírita, e como o coral da FAC pode se inserir neste aspecto. Para isso, nós buscamos a fundamentação doutrinária, nas obras básicas e obras complementares, principalmente Emmanuel, André Luiz, nas obras complementares, nas obras básicas de Kardec. A análise de fundamentação técnica sobre os conceitos de arte-terapia e de musicoterapia. Contextualizar o que é o coral, como funciona dentro do contexto das atividades, das diretrizes que a DART coloca. E identificar quais são os benefícios que os componentes do coral conseguem perceber, trazer para si. A gente vai utilizar o termo assistido ou coralista ou assistido coralista com o mesmo significado, e vocês vão entender por quê. Eu acho importante destacar aqui duas palavras: silenciosamente, porque esses benefícios muitas das vezes não precisam ser expressados, não precisam ser externados, são benefícios às vezes silenciosos, mas que muitas das vezes os próprios companheiros do coral gostam de compartilhar entre si o que eles sentem durante as atividades do coral. E ressignificá-los, porque é a oportunidade em que a gente consegue trabalhar conteúdos, torná-los mais fáceis, tendo uma visão diferenciada sobre esses conteúdos íntimos, dessa necessidade que a gente precisa de reajustar as nossas dificuldades e transformá-las em oportunidades de crescimento. Bem, então primeiro é importante trabalhar o conceito da arte espírita, porque se a arte tem a missão de expressar o que é belo, o que traduz a essência do ser humano, como o espiritismo, a arte vem ter um novo horizonte aberto. Essa perspectiva de que existe um mundo espiritual, que existe um Deus criador, soberanamente justo e bom, Pai amoroso e fonte bendita, de onde emana tudo que é belo, e que a sua expressão divina, ela transparece na própria harmonia que rege o universo. Então a doutrina espírita vem dar um outro significado para a arte. Ela vem ampliar os horizontes numa nova percepção. Sai aquela necessidade muitas das vezes da arte comum, em algumas vezes, do grotesco, do bruto, para uma coisa mais evoluída, uma coisa mais superior. E em especial também na questão, Rossini ressalta, a harmonia, a ciência e a virtude, elas são os três elementos essenciais para o nosso espírito, para o espírito em si. Porque, a primeira harmonia deslumbra o espírito, a segunda, a ciência esclarece, e a terceira eleva. Então, dessa forma, o espiritismo vem descortinar um novo panorama para a arte. A arte para de ser um simples entretenimento para ter uma importância muito maior. O nosso artigo ele teve a preocupação de analisar os efeitos do coral
internamente, durante os processos de ensaio, as apresentações para o coral. Os efeitos que acontecem para a plateia, que são muito perceptíveis, porque quando a plateia está assistindo uma apresentação artística, seja da música, da dança, todo um processo acontece. Mas quem quiser, existe um artigo do primeiro simpósio da Carla Lunieri, chamado Projeto Palestra com Arte, e que ela maravilhosamente descortina para nós os efeitos da apresentação artística para a plateia. Então vale a pena, está disponível no site da FAC, facnet.org.br, depois dá uma baixadinha e dá uma conferida no artigo. Então, continuando. Então, o que é a arte-terapia espírita? A arte-terapia, no conceito convencional, é a utilização dos mediadores artísticos, as artes, num contexto terapêutico, de maneira que o assistido possa trabalhar os seus conteúdos íntimos. Então ele recorre à arte de maneira a operacionalizar o recurso à imaginação, o recurso aos símbolos, né? Além de estimular o potencial mais nobre que nós temos, que é a criatividade. A essência divina que nós temos de criadores, de co-criadores, que carregamos dentro de nós. Então a arte-terapia, ela tem essa finalidade. Com a visão espírita, a gente começa a perceber, primeiramente, que todos nós somos assistidos. E esse é um conceito que está presente na própria estrutura da nossa casa. Todos nós devemos nos considerar e termos consciência de que nós somos assistidos. Alguns apenas assistidos, outros assistidos estudantes, assistidos trabalhadores, mas nós somos assistidos. Tanto é que a casa, ela tem que se apresentar como o quê? Como hospital, como a oficina, como a escola e como o templo. E quanto mais o templo, a oficina e a escola forem utilizados, menos o hospital vai ser requisitado. Então, por isso que devemos nos considerar, dentro da casa espírita, assistidos. Assim, a arte espírita não deve ser comparada com simples entretenimento. Poxa, nós precisamos de alguém para ocupar as crianças, precisamos interter o pessoal enquanto bota uma música, faz uma poesia, apresenta uma peça. Tem que ter uma finalidade. Aquele momento tem que ser vivenciado por todos. Todos sofrem os efeitos. Não é só a plateia, não. O artista em cena, seja na peça, seja na poesia, seja na música, ele sente aquele momento. É uma vivência importantíssima para ele. Então, todos devemos aproveitar este momento. Então, a arte-terapia é uma terapêutica que, por meio dos mediadores artísticos, na criação, no processo do fazer artístico, ele propicia ao assistido benefícios terapêuticos, oportunidade dele perceber através dessas manifestações das belezas transcendentais. Então, musicoterapia. Estou preocupado com o tempo, não vou mentir não. Já passou os 5 já? Há muito tempo, né? Então, vamos lá. Musicoterapia. A Gênese nos traz uma observação muito interessante sobre a questão do fluido cósmico universal, que está presente em todo o universo. E esse fluido cósmico universal, em diversos estados, de acordo com as condições de cada mundo, cada sistema, ele vive em constante vibração. Então, tudo no universo está mergulhado nessas vibrações. A luz é uma vibração, o pensamento é vibração, e o som também é vibração. Portanto, quando nós falamos em música, a gente começa a perceber que a música... Que a música, elemento em vibração, ela atua no homem na concepção trina. Atua fisicamente no corpo, com benefícios. Atua no perispírito também e no próprio espírito. Então, quando nós estamos utilizando da música como ferramenta terapêutica, a gente é abraçado nesses 3, nessa nossa concepção trina de ser humano. A terapêutica da música acontece, então, por atividades naturais que faz com que se emerjam esses conteúdos interiores e que eles acabam por serem ressignificados, transformados. Há uma condição natural que acontece. Aí alguém pode perguntar, então, tem que ter um terapeuta? Não, porque a atividade não é classificada como arte-terapia.
Não é uma atividade em si terapêutica, ela possui recursos terapêuticos. O coordenador do coral, que nesse momento sou eu, não sou um terapeuta, estou na condição apenas de condutor do grupo. Mas esses benefícios são auridos por aqueles que estão participando, inclusive, logicamente, comigo, né? Portanto, o fazer artístico... Opa, estou precisando d'água mesmo. Não. E olha, fazer palestra é mais fácil, 40 minutos, né? Cantar é mais fácil. Mas vamos lá. Então, o fazer artístico, ele se torna essencial. O artista, ele tem responsabilidade no seu trabalho. E quanto mais ele amadurece, melhor se torna o trabalho dele e mais responsável ele se torna. E esse momento ele tem que ser bem entendido na produção, na criação, no ensaio. Até porque o intercâmbio espiritual acontece. A mediunidade está presente, consciente ou inconscientemente, nas atividades da arte. Sejam nos ensaios, quantos espíritos são conduzidos para cá, para assistir os ensaios, para participar conosco, observar, aprender conosco. Então, a preocupação no ensaio de uma peça, de uma poesia, do coral, é uma preocupação importante nesse sentido. E de nós aproveitarmos, né? Os médiuns confirmam bem isso nas apresentações artísticas, né? O sentimento, né? Quem nunca, cantando aqui, não pensa assim, poxa vida, eu ouvi, alguém estava cantando comigo. Tinha um grupo maior cantando, não era só a gente não. Pareciam que tinham 20 pessoas cantando, né? Então, essa percepção ela acontece naturalmente. Porque o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Portanto, vamos falar do coral da FAC. O coral na FAC nasceu lá na DAEA, na atividade da sopa fraterna aos domingos, quando o nosso amigo Valdeir reunia o pessoal lá durante a atividade, durante 60 minutos, e ele fazia as aberturas, os encerramentos com violão e começou a preparar para cantar durante a atividade, e logo depois o grupo começou a cantar em algumas atividades da própria casa. Em 2008 foi criado pelo então, Zé Alberto, presidente da casa, uma coordenação de música, comigo e com o papai, Valdeir, né, para conduzir esse trabalho. Nessa época surgiu a diretoria de artes da FAC, na condução do Silvio Romano com o Ronaldo, né? Então, a coordenação de música foi criada. Em 2010, com a reformulação da DART, o surgimento das diretrizes da Diretoria de Atividades Artísticas, essa coordenação foi absorvida pela Diretoria de Atividades Artísticas, na condução do Marcelos, na época, em 2010. Em 2010 também o coral passa para as mãos da Lien Sander, a minha irmã. Não é nepotismo não, tá, gente? É porque a família, infelizmente, ela tem essa necessidade na área da música, de trabalhar. E em 2011, a coordenação vem para as minhas mãos do coral. Estou atualmente ainda na frente do coral, mas assim, se alguém tiver interesse, eu vou ser o maior auxiliar que você vai ter. Não fique, pode vir ajudar a gente, que não tem problema nenhum, não. E desse período tem participado de grandes eventos internos da casa, do próprio movimento espírita. Aqui tem uma foto registrada aqui do coral no Congresso Espírita Brasileiro. Está aqui o Valdeir, o Valfredo, a Síria, a Ana Cristina, a Nayane, Lien Sander, a Ana Rosa, a Ana Paula, Didier, Rosiane. E atualmente do coral não está aqui nem o Isaac, ainda a Gisele, que na próxima foto vão estar, com certeza. Então, nesse momento, ontem ele fez pagar um bico, vou fazer ele pagar um bico agora. Eu queria registrar a importância do trabalho desse cidadão chamado Valdeir Carneiro, porque ele, desde o final da década de 70, vem trabalhando com música, dentro do movimento espírita. Essa foto aqui, gente, é de setembro de 81. Infelizmente, alguém rasgou, mas na foto aparece aqui, ó, o papai tocando violão, novinho, né? Aqui aparece eu com 7 anos de idade, isso era o coral mirim. E, gente, olha a Mirtes aqui atrás. Né, Mirtes? Ontem eu fui lá perguntar, Mirtes, é você mesmo, né? Esse sou eu. Então aqui era o coral da fé que estava esperando para entrar depois do coral mirim do Jesus Zé Maria. Mas na realidade esse foi o segundo coral, porque antes ele já tinha um coral de meninas, que aí eu não participei, né? Não podia participar.
Mas nos outros corais todos eu participei, que ele fez no José Maria, no Almas Irmãs, na FAC quando começou. Então, assim, acho que é um reconhecimento de um trabalho que ele tem feito. Hoje ele continua no coral, além da atividade só. Então, assim, parabéns, Valdeir, pelo trabalho. Obrigado, pai, por tudo. Então... vai passar para um outro dia na semana para liberar as sextas-feiras para atividades comuns da casa. A estrutura da atividade. A gente começa sempre com uma discussão rápida sobre uma mensagem, um estudo, uma reflexão, sempre programada para que a gente possa realmente preparar o nosso ambiente íntimo, trocar uma ideia com os companheiros e não perder o elo doutrinário com a casa. Após isso, tem atividades de técnicas de respiração, de técnica vocal, de postura para o canto, 40 minutos só nisso aí. Aí alguém pergunta se é muito tempo? Não. Porque senão, os 50 minutos que vem aqui não serão bem aproveitados. A gente percebe o coral que quando a gente deixa de fazer essa parte, a gente sente depois. Então, essa parte ela é essencial para a gente, primeiro, poder se relacionar nas atividades de exercícios. Um dia um coordena, o outro faz. Como respirar, como fazer o vocal, como cantar certa escala, como trabalhar a voz, como a postura do canto. Porque a gente pensa que chegar a cantar é fácil. Ah, mas eu vi o cara lá no teatro deitado cantando. Mas quantos 10 anos ele se preparou em pé, posição correta, para conseguir cantar deitado? Então a gente tem que ter esse trabalho para preparar. A técnica, ela é importante. E depois a gente conclui e encerra as atividades com uma discussão onde cada um pode expressar como foi a atividade, o que sentiu, quer compartilhar alguma coisa com o grupo. É um momento que a gente abre para troca de ideias. Já deu 5 minutos já? Benefícios terapêuticos do coral. Então é porque quando mostrar, mostra bem assim, que eu não vejo não. Ah. Então, benefícios terapêuticos do coral. Saúde, lógico, a música ela atua no corpo. Ela mexe, ajuda a renovação das células. Ela atua beneficamente no organismo. Né? Existem alguns estudos, inclusive no tratamento de vícios, a música ela atua e ela é bem salutar. Trabalho em equipe. No coral, pode ter o coordenador, o diretor, todos são iguais. Pode ter o mais novo, o mais velho em idade, todos são iguais. Então, busca-se essa unidade de grupo. O pior elogio que você pode fazer para alguém que canta em coral é dizer o seguinte: menino, adorei, eu só ouvi a tua voz. Esse é o pior elogio, porque a pessoa, o coral, ninguém pode ouvir a voz da pessoa. Tem que ouvir o grupo cantando. É lógico, tem situações em que, como só tem um tenor, às vezes, ou um baixo, acaba sobressaindo. Mas os grupos procuram cantar numa homogeneidade, de maneira a parecer só uma voz ou as vozes dos naipes, tenor, soprano, contralto e baixo. Está acabando, né? Humildade. Um depoimento de uma pessoa, um contralto do grupo, que disse assim: olha, eu sempre cantei solo, mas quando eu vi cantar no coral, eu aprendi a cantar, porque eu aprendi a me ouvir, a ouvir os outros, e isso inclusive melhorou a minha performance no solo. Quem quer cantar solo, cante em coral, você vai perceber como melhora e muito a técnica do canto. Medo de se expor. Uma companheira soprano do coral disse que ela tinha medo enorme de ficar em público. Ela já não está mais no grupo, mas no tempo que ela esteve no grupo, ela trabalhou esse medo, porque no coral você fica com o grupo,
Você não tem que destacar sua voz, é o grupo que tem que aparecer, né, o conjunto. Então você consegue expressar, se soltar um pouco melhor. Então isso ajuda, né, nesse aspecto. Meu tempo já acabou. Compromisso e responsabilidade. Com certeza, pontualidade, compromisso. Se falta muito tempo, não canta, não se apresenta. E eles sabem disso, nós sabemos disso. A Samanta sabe disso, né, Samanta? Tolerância. Você aprende a compreender o seu limite e o limite do outro. Porque o outro não chega em tal condição que você consegue chegar e você precisa entender e aprender a perdoar isso. Ampliação musical, ressignificação das músicas, ampliar. A gente não canta só música espírita, a gente canta músicas com a letra apropriada que precisa para aqueles momentos, independente de ser espírita ou não. Proatividade, liderança, desenvolvimento cognitivo e motor, entre outros. Portanto, meus amigos, o Coral da FAC, no seu processo de fazer artístico, ele tem propriedades terapêuticas, ele traz benefícios para aquele que participa, porque afinal de contas, quem canta, seus males espanta. Muito obrigado.